Então, para falar um pouquinho de matriz de competências, então, como que vocês vão fazer? Então, primeiro, identificar quais são as competências, né? Então, tudo, olhando ali todo o ponto do benchmark que eu trouxe, fazer uma autoavaliação. Onde que eu tô, qual que é o meu nível de autonomia com aquilo, quanto que eu preciso de ajuda com aquilo e etc. E o qual que eu realmente, o quanto que eu realmente já estudei e já apliquei aquilo na prática no meu dia a dia. Preencher a matriz, analisar e interpretar. Então, putz, eu entendi. Acho que se eu colocar, então, quais são olhando para essa matriz preenchida, eu consigo me entender em que lugar que eu tô. E esse desenvolvimento e planejamento, vocês vão muito pensar agora em próximos passos. Então, quais são as skills que eu estou vendo que são muito recorrentes, e como que eu consigo planejar? Putz, meu próximo passo é um curso de gestão de projetos, meu próximo passo é um curso de gestão de pessoas. Então, aqui que vocês vão começar a entender quais são os seus próximos passos, curto, médio e longo prazo. Então, às vezes, longo prazo, vocês querem fazer uma pós. No curto prazo, vou começar a me expor a algum projeto, pedir para minha liderança me colocar em algum tema parecido. Então, aqui que vocês vão começar a olhar um pouco mais para o futuro de vocês. E como que vocês vão usar? Então, primeiro, preparação de currículo, né? Então, putz, ok, tenho minha matriz, e agora? Então, isso vai ajudar vocês a personalizar o currículo de vocês. Vocês vão conseguir destacar quais são as competências que vão corresponder às vagas que vocês estão buscando. Inclusive, quando uma pessoa recrutadora por olhar o perfil de vocês, isso ajuda também a gente a entender quais são as competências que vocês têm ou precisam se desenvolver. Se preparar para uma entrevista, então, ler o job description, entender quais são as competências, vocês entenderam em que lugar que vocês estão, vocês conseguem entender como que vocês vão se posicionar naquela entrevista. E também pensem em exemplos que vocês usaram suas competências e experiências anteriores, mesmo que for numa transição de carreira, às vezes vocês se expuseram em alguma situação em que exigiu até mesmo, desde um comportamental parecido, uma reação parecida, até mesmo alguma a lidar com algum problema técnico que vocês conseguiram atuar ali na hora. E pensando também em desenvolvimento contínuo. Então, mantenham isso atualizado, porque o mercado sempre está surgindo coisas novas, sempre está exigindo coisas diferentes dos profissionais. Então, manter isso atualizado vai ajudar vocês a sempre entenderem quais são os próximos passos de aprendizagem de vocês. Então, à medida que vocês vão avançando na carreira e a profundidade e os novos conhecimentos que vão começar a aparecer. Outra pergunta. Sandy, você usou muito a matriz de competência para entrar na sua área? Sim. E também uso no meu dia a dia hoje, dentro do meu trabalho, pensando nos meus próximos passos de carreira, de desenvolvimento. E assim, essa é uma das metodologias. Existem várias outras metodologias para vocês mapearem quais são as competências e qual que é o plano de desenvolvimento de vocês. Essa ela é bem prática, porque ela é muito visual. Vocês vão começar a mexer na planilha, ela é muito intuitiva. Vocês conseguem colocar ali pessoas que vocês conseguiram observar, pessoas que vocês gostariam de conversar daquela área, quais são as habilidades. Então, isso é muito bacana, porque isso mantém vocês também atualizados ali no que vocês querem, no que vocês querem chegar. Tá? Qual programa é bom para começar uma matriz? A gente, na verdade, já está compartilhando essa matriz no Excel com vocês, tá? E aí, como que vai funcionar? Então, como que vocês vão preencher essa matriz de competência? Então, vocês vão olhar os profissionais da área, vão analisar as vagas, fazerem essa análise e construir, tá? Então, eu vou abrir a própria planilha aqui para vocês, e aí a gente olha certinho. Vocês ainda estão vendo minha tela? Qual é a tela que vocês estão vendo? Vocês estão vendo a matriz? Ah, então tá. Então, aqui vocês vão conseguir ver. Então, as instruções, quais são as abas, a aba de benchmarking, a aba de matriz da área, e vocês vão conseguir começar a preencher. Então, agora aqui vai ficar um pouco mais palpável. Então, quais são os profissionais que vocês mapearam? Aqui, então, alguns exemplos. Então, qual que é o LinkedIn dessa pessoa? Qual que é o cargo que essa pessoa tem? Aí, se elas tiverem Junior Plano e Sênior, vai ajudar bastante vocês a entenderem e se começar a separar um pouquinho mais o nível de profundidade técnica e senioridade. Lembrem-se de, vocês estão com um link, criem uma cópia para vocês fazerem a de vocês, tá? Qual que é a empresa, o setor dessa empresa, o resumo do perfil, então quais são as palavras-chave que vocês encontraram ali dentro, quais são as principais responsabilidades que essa pessoa tocou, principais conquistas, resultados que essa pessoa conseguiu colocar no LinkedIn. Às vezes as pessoas não colocam exatamente qual o resultado por conta de confidencialidade de dados, mas às vezes a gente consegue entender qual foi o impacto que ela gerou lá no final, mesmo que a gente não tenha um número exato. Experiência profissional, então, putz, a pessoa saiu de atendimento ao cliente e já foi e conseguiu transicionar para hoje ser analista de growth. Então, tudo isso vocês vão conseguindo ali observando a trajetória das pessoas.
principais conquistas, tipo de conteúdo que ela compartilha, frequência das publicações, número de conexões, grupos relevantes, quais são os grupos que ela tá, que ela recomenda, qual que é a graduação, as certificações que elas têm também. Principalmente aqui das certificações, isso vai ajudar vocês. Quais são as certificações que faria sentido vocês pensarem ali para fazer também no futuro? E aí, essa é a matriz de benchmarking. E aí, quando a gente fala aqui de matriz de dados, a gente tem qual é a competência, que é aquele slide que eu mostrei. Então, comunicação, verbal e escrita, gestão de tempo, Excel. E aí, qual que é o nível que eu desejado? Então, putz, para eu atuar nessa posição, comunicação é fundamental, principalmente se eu estou falando, sei lá, de marketing, que é aqui o exemplo. Então, hoje, qual que é o meu nível? Meu nível é intermediário. Eu ainda preciso que minha liderança me ajude a revisar a forma como eu estou me comunicando. Eu preciso que minha liderança me ajude a conduzir uma reunião. E o status? Está em progresso? Você está pensando nisso? Você está estudando sobre isso? Lendo? E aí, como que você vai se desenvolver? E aqui a gente pode até utilizar uma metodologia que a gente chama de 70-20-10. Então, 70% vai ser o lado prático de vocês ali, de como que vocês vão se desenvolver. 20% vai ser a parte do network, onde vocês vão conversar com as pessoas. E 10% é a parte de estudo, quais são os livros e cursos que vocês vão fazer. Porque a parte prática é onde conta muito mais, tá? E aí, aqui também, por exemplo, a matriz de marketing. Então, aqui, quais são as habilidades que a área precisa? Vocês vão preencher aqui com as skills que vocês querem desenvolver. Matriz de produto, mesma coisa. Qual que é o nível? Qual que é o status? Projetos, tecnologia, enfim. Então, essa é a matriz para vocês utilizarem, tá? Então, lembrando todos, sei que tem mais de 30 pessoas aqui no arquivo, lembrem-se de isso é uma forma de PDI. Sim, exatamente. Então vocês vão conseguir entender certinho ali o que que vocês estão fazendo e qual que é o plano de vocês para a carreira de vocês. Um alto PDI. O PDI, geralmente, eu gosto de dizer que as pessoas elas precisam ser protagonistas da carreira delas. E então o PDI não depende só da liderança, depende mais de você, onde você quer chegar. A liderança ela pode ser só um facilitador para o teu desenvolvimento. É que o PDI, a diferença do PDI para a matriz é que a matriz você vai mapear as coisas, as competências, as habilidades, etc. O PDI é o plano de ação. Então, é como que você, a partir de tudo aquilo que você mapeou, você vai botar isso em prática. Que aí a gente volta para a parte do network, volta para a parte do estudo, o que que você vai fazer a curto, médio e longo prazo. Mas a matriz de competência é o que você precisa fazer. O como é o PDI. PDI significa Plano de Desenvolvimento Individual, tá? Então, é um material que muitas empresas utilizam para o desenvolvimento delas. Boa, temos mais alguns minutinhos para perguntas e respostas. Assim, Jeff, bem a grosso modo, se for puxar algum tipo de diferença entre PDI e plano de carreira, o plano de carreira é onde você está versus onde você quer chegar. Ainda assim, é muito similar. Eu acho que o PDI basicamente é mais voltado para metodologia, tá? Então, acho que as coisas elas se complementam. No final das contas, a gente está falando de quase a mesma coisa. Você acabou de assistir um dos cortes dos workshops que acontecem semanalmente aqui no canal e eles são só um gostinho do que todos os nossos alunos das nossas profissões têm acesso. A gente tem cursos aí com mais de 20 matérias e cada matéria tem o seu encontro ao vivo e o seu tema. Então, além desse conteúdo que você está assistindo hoje, existem muitas palestras, rodas de conversa, projetos práticos utilizando as ferramentas como uma mão na massa para você ter um portfólio que te enriquece em processos seletivos e nesse processo de migração de carreira. E se você se interessar em querer ter a DNC como uma propulsora do seu objetivo profissional, clica aqui no link que está aparecendo ou no chat ou na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre as nossas profissões, que são programas que acontecem de 6 até 12 meses, com mais de 200 horas de carga horária, projeto prático com empresas que são parceiras da DNC e levantam problemas reais para você desenvolver, além de semanalmente vários encontros como esse, conteúdos que são atualizados diariamente com novas ferramentas, novos frameworks. Então, se você quiser entender tudo que a DNC pode te oferecer, é só clicar nesses links e conta com a gente para te auxiliar nessa jornada de transição de carreira.